Boa tarde, pessoal. Novamente, boa tarde, né? Já tinha dado. Mais uma vez, sejamos bem-vindos. E mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, os corajosos, que estão conosco até aqui. Estamos chegando ao fim, graças a Deus. Está aqui já o início, né? O início de um grande projeto. E hoje, conforme prometido e acordado na última reunião, a gente vai iniciar o estudo da minuta do projeto de lei do próximo plano diretor da Água Seca. Claro que ainda está longe de concluir, mas até onde deu para a gente trabalhar nele, a gente trouxe hoje para discutirmos. Antes, porém, vamos fazer um resumo, né, do que a gente tem feito. A gente sabe que vem lá de trás, desde 2021, nos preparamos, nos capacitamos, depois aprovamos os documentos necessários ao fim da primeira audiência pública, da primeira etapa, aliás, com a primeira audiência pública. Na segunda etapa fizemos o diagnóstico e apresentamos na segunda audiência pública. Iniciamos a terceira, que é a que nós trabalhamos as propostas, né? Fomos visitar comunidades, depois que já havíamos passado pelas reuniões comunitárias, lá na segunda fase, e construímos as propostas, discutimos e aprovamos na terceira audiência pública. E começamos a quarta etapa, que é justamente agora a feitura, não é, do projeto de lei, que é o que a gente já começou a trabalhar. Então, já adianto para vocês que nós conseguimos avançar no projeto de lei até o último grupo, que é o meu, no que diz respeito às propostas, e daqui para frente a gente, depois dessa reunião, toca com outros dispositivos que precisarão estar presentes no plano diretor, mas avançamos consideravelmente. Então, para a gente não perder tempo, haja vista que se trata de leitura, a gente vai iniciar. Pensamos em trazer o texto escrito para que facilite o acompanhamento de vocês. Eu acredito que vai render mais, né? Falo agora como professora. Eu acho que se o aluno está ali acompanhando a leitura, é fácil de fixar, não é? Do que ir passando o texto, depois você não fica com nada para rever, se for o caso. Então, o que é que a gente precisa? A gente quer que não seja feita apenas uma leitura, apenas por ler. Mas, como sempre, assim como nós fizemos quando estudamos o regimento interno geral, quando estudamos a metodologia, que vocês possam ter a oportunidade de escrever, não é? Escrever aquilo que acham que ainda merece ser alterado, para que a gente possa, de fato, construir um texto legal, eu sempre digo, com a cara de Lagoa Seca, né? E a gente não se acanhe em achar que deveria melhorar e fique envergonhado. Acho que todos que estão aqui nessa caminhada sabem que a gente tem primado e vai até o fim pelo um serviço, um trabalho de forma amplamente democrática e transparente. Então, que todos fiquem à vontade para opinar, se acharem por bem, a gente muda esse texto. Então, nós dividimos a equipe, como sempre, os grupos vão se apresentar, ou apresentar, melhor dizendo, o trabalho relativo ao que foi construído sobre cada grupo. Então, eu vou iniciar a leitura nessa primeira parte do texto, que ela trata, não é, da legislação geral, do plano diretor, enfim, as disposições iniciais, não é, que assentam ou dão base, como queiram, ao plano diretor. Eu vou ler daqui, porque para mim é melhor, tá? Por conta da claridade, até para não ficar dando as costas para vocês. Então, o projeto de lei número está sem número, porque, lógico, a gente só vai colocar o número ao fim, né? Só quando for enviado aqui para a Câmara. Essa barra 2024, está em aberta a data, de junho, a gente pretende terminar esse texto em junho, né? Vamos ver se a gente consegue.
de 2024. Dispõe sobre a revisão do plano diretor participativo do município de Lagoa Seca e dá outras providências. A prefeita do município de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 46, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, encaminha para apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Para vocês que não sabem, eu sempre gosto de dar uma geral nessas questões para irem tomando conhecimento. Sempre que vocês pegarem uma lei aqui de Lagoa Seca, um projeto de lei, pelo menos os que a gente tem feito, né? Decreto, aí quando veio lá o prefeito, a prefeita, no uso das atribuições do artigo 46, inciso 1 da Lei Orgânica, é esse artigo que trata na Lei Orgânica do município do que o prefeito deve fazer, tá? As competências legais do prefeito. Claro que não estão todas lá, mas pelo menos algumas estão lá. Então, por isso que a gente sempre fundamenta os textos com esse artigo e esse inciso. Título 1, da revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca. Capítulo 1, vi que está junto, né? Esse capítulo 1, na verdade, ele vai descer. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do município de Lagoa Seca, com fundamento nos artigos 30 e 182 da Constituição Federal, e no parágrafo 3º do artigo 40 da Lei Federal, número 10.257, de 10 de julho de 2001, ou seja, o Estatuto da Cidade. Quem está aqui conosco desde o início sabe que o plano diretor ele teve origem, por assim dizer, com a promulgação da Constituição Federal, né? A gente já sabe disso, que quando foi criado, o legislador constituinte criou o capítulo relativo à política urbana, não é? Lá nesse capítulo ele chamou a atenção, ou determinou, não é, a criação do plano diretor. Então, depois ele é regulamentado pelo Estatuto da Cidade, a gente já sabe disso. Então, por isso que nós estamos aqui fundamentando a nossa revisão do plano diretor de Lagoa Seca nesses dispositivos legais da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade. Parágrafo único. O plano diretor consolida as políticas públicas, princípios, diretrizes e objetivos sucessivamente implantados no município, incorpora novos princípios, diretrizes e objetivos alinhados às demais disposições legais e às dinâmicas demográfica, social, econômica e ambiental, orientando as ações futuras de adequação da estrutura urbana. Então, a gente já sabe que o plano diretor ele não é uma lei solta, ela está atrelada, não é, a diversos setores de atuação da gestão e também ao setor privado. Isso aí está apenas citando, né, alguns. Artigo 2º. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município, abrange a totalidade do território municipal e integra o processo de planejamento municipal e deve ser observado na elaboração do Plano Plurianual, que é o PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA, as quais devem incorporar os objetivos, as diretrizes, as propostas, as ações e as estratégias nele contidas. Essas 3 leis que está fazendo referência aqui são justamente as leis do orçamento do município, tá? Então, o PPA é uma lei do orçamento que a gente diz de longo prazo, que é para 4 anos. Então, a gente está trabalhando com o PPA, nós estamos em 2024, que foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores em 2021 e vai até 2025. Então, o próximo prefeito elabora o próximo PPA no próximo ano, 25, que vai até 29. Então, o que está sendo dito aqui é que tanto o PPA quanto a LDO e a LOA, que são as leis orçamentárias anuais de curto prazo,
deverão, logicamente, em seu corpo, considerar nos seus dispositivos o nosso plano diretor. A gente está amarrando com esse artigo aqui que o próximo PPA, que será elaborado em 2025, ele faça em seu corpo referência ou leve em seu corpo, né, dispositivos do nosso plano diretor. Isso acontecendo, e a gente torce muito, né, que isso aconteça, as leis orçamentárias, as outras duas leis, tanto a LDO quanto a LOA, logicamente também assim seguirão. Por quê? Porque tanto a LDO quanto a LOA são feitas com base no PPA. Então, por isso que a gente está pensando, né, em inserir esse artigo aqui, para que, de fato, o plano diretor ele possa ser implementado, né, a partir das leis orçamentárias. Único. O plano diretor observa os seguintes instrumentos. 1. Planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Está junto aí, mas eu acho que é quando a gente for imprimir no outro computador, muda a configuração. 2. O zoneamento ecológico econômico e os planos de manejo das unidades de conservação previstas na legislação federal como áreas de proteção ambiental. 3. Está 2 repetido, mas na verdade é 3. Eu vou vendo aqui os errinhos e depois eu conserto. 3. Demais instrumentos estaduais de ordenamento territorial, como unidades territoriais de planejamento e áreas de proteção aos mananciais. E 4. Demais leis federais e estaduais. Artigo 3º. Integram o plano diretor, ora instituído, as seguintes leis. 1. Lei do perímetro urbano e das áreas de expansão urbana, quando elaborada. 2. Lei de uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, quando elaborado. 3. Lei do Código de Obras e Edificações, quando elaborado. 4. Lei do Código de Posturas, que já existe. 5. Lei que institui a Política Municipal de Mobilidade, quando da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. 6. Legislação dos instrumentos de política urbana previstos neste plano diretor. Parágrafo único. Outras leis e decretos poderão integrar o plano diretor municipal, desde que, cumulativamente, 1. Tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento municipal. 2. Mencionem expressamente em seu texto a condição de integrantes do conjunto de componentes do plano diretor. E 3. Definam as ligações existentes e a compatibilidade entre os seus dispositivos e aqueles das leis já integrantes do plano diretor, fazendo remissão, quando for o caso, aos artigos das respectivas leis. Ou seja, afora essas leis que a gente citou aqui, outras leis ou decretos, né, da gestão municipal poderão integrar o plano diretor, desde que façam menção, né, em seus artigos dos motivos pelos quais vão fazer parte, né, do nosso plano diretor, tá? Artigo 4º. Os instrumentos legais conexos à política de desenvolvimento do município serão desenvolvidos ou adaptados em consonância com este plano diretor, constituindo parte do processo contínuo e integrado de planejamento territorial, respeitando e garantindo a participação popular. 5. Integram esta lei os seguintes anexos. Anexo 1. O diagnóstico urbano. Anexo 2, mapas. Anexo 3, fotografias. Anexo 4, imagens aéreas do município feitas através de drone. E anexo 5, questionário aplicado junto à população. Então, quando a gente concluir esse projeto de lei, ele também vai ter os anexos que farão parte dele, né? São os levantamentos que a gente fez, né? Os documentos registrados através de fotos, os mapas construídos, as imagens aéreas que o Luzildo
conseguiu, tá? Então, tudo isso vai ser parte integrante do plano diretor como anexo, tá? Não é só o projeto de lei. Até aí, está dando para compreender? Ou vocês têm alguma dúvida, queriam fazer algum questionamento, alterar algo? Se quiser, pode. Na minha visão, essa questão do diagnóstico urbano e rural. Porque o urbano aqui é tudo. Urbano não é a cidade. A gente pode mudar o texto. A redação, se pairar dúvida. Mas o urbano não é urbano aqui, o centro, não. Porque dá a entender assim. Dá a entender, né? Mais questões, né? Assim, quem tiver, pelo menos na minha visão, dá para entender que é mais uma questão do urbano físico à cidade. Certo. Então, a gente pode mudar esse nome. Que, inclusive, tem um artigo aqui atrás que fala, né, que o plano diretor abrange todo, mas a gente pode. Se você tem a dúvida, pode ser que alguém, não é? Tenha essa dúvida, a gente... Oi? Ou a gente pode colocar o diagnóstico do município, né? Tira o nome urbano, diagnóstico. Uhum. Por favor, se alguém que puder, tu anota para mim, Nohana. Pronto, altera, João, aí. Pronto, diagnóstico do município, né? Pronto, se alguém quiser falar o microfone. Pronto, diagnóstico. Beleza. Pronto. Isso. Alguém mais teria alguma intervenção? Beleza? Capítulo 2, dos princípios fundamentais e dos objetivos gerais. Artigo 6º. O plano diretor municipal rege-se pelos seguintes princípios. 1. Planejar e controlar o uso e a ocupação do território municipal, utilizando os potenciais e as limitações do seu meio físico, econômico e social. 2. Orientar a política de desenvolvimento e ordenamento urbano e rural do município. 3. Planejar o futuro do município, constituindo um compromisso entre cidadãos e governos na direção de um projeto que inclua todos, onde a necessidade coletiva prevaleça sobre a individual. 4. Promover o desenvolvimento com base na filosofia da preservação, buscando o equilíbrio ambiental, cultural, social e econômico. 5. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. 6. Promover a proteção do patrimônio ambiental local. E 7. Participação da população nos processos de decisão, planejamento e gestão. Então, estes são os princípios que regerão o nosso plano diretor. Artigo 7º. O presente plano diretor visa preservar o patrimônio histórico e cultural do município, promover a função social e ambiental das propriedades privadas e públicas, de modo a garantir o direito à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, a uma cidade humanizada, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho, à cultura, segurança pública, ao lazer e ao meio ambiente sustentável, para as presentes e futuras gerações, objetivando 1. Promover o desenvolvimento sustentável do município, de forma a ser socialmente justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando garantir qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 2. Elevar a qualidade de vida da população, assegurando saneamento ambiental, infraestrutura, serviços públicos, equipamentos sociais e espaços verdes e de lazer qualificados, conforme a necessidade da população. 3. Garantir a gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade na formulação, na execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 4. Estimular parcerias entre os setores público e privado em projetos para o desenvolvimento do município. 5. Promover espaços adequados para o desenvolvimento de todas as atividades, garantindo o cumprimento das funções sociais da propriedade. 6. Ordenar e controlar o uso do solo de forma a combater e evitar a linha A proximidade ou conflitos entre os usos incompatíveis e inconvenientes. B. O parcelamento do solo, a edificação ou uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana. C. A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego sem a previsão da infraestrutura correspondente. D. A retenção especulativa de imóvel urbano que resulta na subutilização ou não utilização. E. A deterioração das áreas urbanizadas. F. A poluição e a degradação ambiental. G. Excessiva ou inadequada impermeabilização do solo. H. O uso inadequado dos espaços públicos. Inciso 7. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arquitetônico. 8. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. 9. Potencializar os aspectos positivos do município, revertendo-os em melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. 10. Promover a valorização do agricultor na área rural, diversificando as atividades, estimulando e apoiando a agricultura familiar, a produção animal e preservando a qualidade ambiental. 11. Consolidar as potencialidades do município para o turismo religioso e ecológico, a gastronomia, promovendo o desenvolvimento econômico destas e demais atividades. 12. Promover a qualidade de vida e do ambiente urbano e rural por meio da preservação, conservação, manutenção e recuperação dos recursos naturais, em especial da água, do uso de energias e tecnologias sustentáveis e da promoção e manutenção do conforto ambiental. E 13. Promover o desenvolvimento sustentável do município, integrando a política físico-territorial e ambiental com a política socioeconômica. Muita coisa, né? No 10, promover a valorização do agricultor na área rural, diversificando as atividades, estimulando e apoiando a agricultura familiar, a produção animal e... Familiar e ecológica? Pode. Acrescenta, João. A agricultura familiar e agroecológica ou só ecológica? Familiar e agroecológica, né? Beleza. Familiar e ecológica, né? Beleza. A produção animal e preservação. Beleza. Mais alguém queria acrescentar algo? Então, vejam, esse capítulo 2, ele trata dos princípios e dos objetivos do nosso plano diretor. Então, tem que realmente ter o cuidado, né? Para a gente deixar algo bem robusto, não é verdade? E por mais que a gente procure, talvez passe batido, como diz, né? Capítulo 3. Da integração com os municípios limítrofes, regional, com o Estado e a União. Artigo 8º. Respeitado o princípio da autonomia municipal,
o plano diretor municipal assegurará o pleno funcionamento da integração regional no que tange às funções públicas, objeto de gestão comum. Artigo 9º. O plano diretor visa propiciar melhores condições para o desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável de Lagoa Seca com os demais municípios que faz limite, constituindo-se como um instrumento básico, global e estratégico da política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os agentes públicos e privados. Artigo 10. O desenvolvimento integrado com os municípios limítrofes e com os demais municípios da mesorregião do Agreste Paraibano será realizado por meio de planos, programas e projetos conjuntos firmados entre o município de Lagoa Seca e os demais, a partir de consórcios públicos ou convênios de cooperação. Artigo 11. Constituem-se funções públicas objeto de gestão comum. 1. Saneamento ambiental, especialmente as questões dos resíduos sólidos, do abastecimento de água, do esgotamento sanitário e da drenagem urbana. Dois, transporte público e estrutura viária intermunicipal e regional. 3, turismo. 4, planejamento do uso e ocupação do solo, especialmente nas regiões limítrofes. 5, preservação e conservação ambiental, estabelecendo unidades de conservação regionais. 6, informações regionais e cartografia. 7, integração social, especialmente programas de educação, cultura, saúde e habitação. E 8, integração econômica. Então, aqui, gente, é o que pode ser feito através de consórcios, de convênios, tá? Parcerias firmadas entre Lagoa Seca e, por exemplo, Campina Grande e outros municípios que estão dentro dessa mesorregião. A gente lembra aqui, cita como exemplo, para quem não sabe, o município hoje faz parte de uma rota, né, Welber, do turismo. Então, já está aqui. Vejam que tem aqui um inciso que trata do turismo. Então, pode ser feito, sim, consórcio, convênios, tá? Para que o município possa, juntamente com outros municípios, trabalhar, vamos dizer, o turismo. O turismo é um tema, né? Mas o meio ambiente, a gente tem, por exemplo, aqui um convênio com Campina Grande. Campina Grande hoje é quem emite as licenças, não é, ambientais. Então, são esses incisos aqui que estão tratando dessa questão do intercâmbio, né, por assim dizer, que pode haver a integração, né, que pode haver, melhor dizendo, entre Lagoa Seca e outros municípios e também, lógico, que pode ser feito com o Estado, a União, por isso que trata dos municípios limítrofes, mas também aqueles que estão dentro da mesorregião que a gente faz parte e, claro, que também através do Estado e a União, tá? Microfone? Essa integração, ela é compartilhada ou não? Ou apenas você recebe por exemplo, existe um conselho que lá você quer ou não? É essa a pergunta. Não, foi feito apenas um convênio. Eu queria ver uma coisa. Tá bom. Eu gostaria só, Aparecida, de saber o seguinte. Se existe a possibilidade jurídica de a gente colocar no plano diretor a questão da obrigatoriedade dos condomínios já existentes, dos futuros condomínios, deles serem, por obrigação, de constituir uma usina de tratamento de esgoto. Mini usina de tratamento de esgoto. Quando a gente fala usina, pode ser que a pessoa pense que é aquela coisa bem enorme, bem grande. Não é. Uma usina de tratamento de esgoto é simples, não tem nada do outro mundo. Agora, você trabalha aqui em Lagoa Seca, com a estação de tratamento de esgoto, que você tem uma proposta para fazer a elevatória de tratamento de esgoto. Esses condomínios não poderiam ser uma ilha apenas, ou seja, eles vão lá, poluem o meio ambiente,
Os esgotos deles, a gente não sabe nem onde eles jogam, talvez eles devem jogar até num rio, aí algum riacho, alguma coisa desse tipo. E aí existiria uma possibilidade da gente dar uma amarrada nessa questão. Por exemplo, os condomínios já existentes, eles teriam um prazo de 2, 3, 5 anos, não quero discutir aqui o método, mas que eles teriam uma obrigatoriedade de fazer. E os que fossem de agora em diante, a obrigatoriedade de fazer. Porque, veja só, ali no Residence Club, no Ligeiro, que é uma área, um condomínio de apartamentos de gente de classe média baixa, lá nós conseguimos colocar a obrigatoriedade de fazer uma estação de tratamento de esgoto. Por conta dos condôminos, não é a prefeitura que vai lá e faz, não. E você imagina, depois de tudo já feito, das pessoas já estarem morando, você ainda conseguir implantar isso. Eu tenho um lugarzinho lá, isso faço parte das assembleias, e a gente conseguiu colocar isso. Por quê? Porque um dos maiores vetores de doença é esgoto. Esgoto não pode viver a céu aberto, não. Porque em que mundo nós estamos? Não é verdade? Então, há uma possibilidade apenas da gente fazer esse tipo de amarração. Então, se depender de mim, está atendido o seu pleito. Quando chegar no grupo, vai ser o Nohana, que são as propostas, isso aí é nas propostas, né? A gente vai ver que não, eu tenho certeza que não está nas propostas. Aí a gente insere, tá certo? Com certeza. Se depender de mim, vamos botar aqui para o povo aqui votar. E eu acredito que vão votar, né? É o que eu disse na reunião passada. Lembra que a gente aprovou umas propostas ainda, tanto que o pessoal tinha deixado, que ficou para a gente reestruturar os textos, quanto umas 2 ou 3, né? Deixa eu carregar isso que está carregando. Então, da mesma forma que eu acho que a gente deve estar aberto para essas questões, não é? Para que o plano diretor ele fique robusto. E não vamos dizer, não, passou já do prazo, a gente não vai inserir. Eu acho que não é essa a nossa forma de trabalhar. Então, quando chegar no grupo de vocês, a gente vê e já coloca a proposta em votação, e o que eu acredito que será aprovada, né? Alguém mais teria algo a acrescentar sobre isso aqui, ou a gente pode tocar? Artigo 12. Constituem diretrizes para a integração entre os entes regionais e federados no município. 1. A integração do processo e a elaboração do macroplanejamento com o objetivo de normatizar e criar critérios para a instalação de infraestrutura e serviços de interesse comum, além de definir, está junto, né? Mas é definir normas para sua operação e manutenção. 2. A atuação técnica, política e financeira para a implantação de programas, projetos e obras segundo os interesses regional e coletivos. 3. O fortalecimento da governança voltada às ações ambientais para a obtenção de maior controle na gestão das áreas protegidas ou de fragilidade ambiental, evitando ocupações e usos divergentes daqueles estabelecidos pela legislação, pelo zoneamento e pelos planos de manejo. 4. A promoção da gestão integrada dos recursos hídricos, com foco na prestação de serviços ecossistêmicos, no manejo sustentável e no comprometimento em função dos objetivos sociais, econômicos e ambientais. E 5. A integração das cadeias produtivas locais, de forma a agregar valor na produção regional e na melhoria do desenvolvimento da cidade. Então, vejam que a gente teve todo um capítulo dedicado a essa questão, né, das relações. Vamos usar esse termo, as relações do município com os outros municípios que fazem limite com Lagoa Seca, com os outros municípios que estão dentro da mesorregião que a gente faz parte do Estado, e também com o Estado e a União, visando o quê? O nosso desenvolvimento de forma equilibrada e sustentável. Artigo 13. O planejamento e a gestão das políticas públicas do município
devem considerar as diferenças e especificidades regionais, buscando a redução das desigualdades sociais, a melhoria das condições ambientais e o desenvolvimento econômico. Alguém queria falar? Algo nesse sentido? Então, eu vou passar agora para João, né? Para dar continuidade. Pode. Pessoal, boa tarde a todos. Agora a gente vai dar início à discussão das propostas que já foram aprovadas, falar um pouco das diretrizes. Eu faço parte da coordenação do grupo de História. Eu queria agradecer a todos que fazem parte também do grupo, que colaboraram, em especial a todos vocês, né, que estão aqui participando e editando essa lei, colaborando com a implementação desse documento que é tão importante para o nosso município. Título 2 das diretrizes e propostas de desenvolvimento municipal. A implementação do plano diretor será efetivada com base nas diretrizes e propostas que contemplam os seguintes eixos temáticos: história do município, habitação, mobilidade urbana, segurança e projetos de grande impacto, patrimônio artístico, cultural e turístico, desenvolvimento econômico, financiamento do desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo, equipamentos públicos, desenvolvimento rural sustentável, meio ambiente e saneamento ambiental, gestão democrática e participação popular. Posso acrescentar aqui uso e ocupação do solo, que não está? Certo. Então, vejam que nós procuramos inserir aqui nesse artigo, eu acredito que todos estão lembrados, né? Os temas dos nossos grupos de trabalho temáticos, tá? Então, as diretrizes que norteiam o nosso plano diretor, elas estão contidas nos nossos grupos de trabalhos temáticos. Acho que não faria sentido se a gente tivesse tido todo esse trabalho durante esse tempo com os grupos e não fizesse menção aos temas que foram trabalhados, né? Obrigado, Cida. Continuando, gente. As diretrizes e propostas objetivam guiar a atuação do poder público municipal ao longo dos próximos 10 anos em sua política de desenvolvimento municipal e de expansão urbana. As propostas estabelecidas neste plano diretor serão implementadas de forma integrada e sistemática pelo poder público municipal através do trabalho em rede. A implementação do plano diretor será efetuada mediante plano de ação e investimentos, PAI, documento técnico que deverá ser elaborado no prazo de até 2 anos da vigência deste plano diretor municipal, que definirá as ações estratégicas de curto, médio e longo prazo, considerando a capacidade orçamentária do município. Capítulo 1. Do patrimônio histórico e cultural do município. O presente plano diretor visa preservar o patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e arquitetônico do município. Artigo 16. São diretrizes do plano diretor relativo ao patrimônio histórico e cultural do município. 1. Preservar e valorizar o patrimônio histórico, material e imaterial do município. Gente, nesse tópico aqui, a gente do grupo de História considerou que o patrimônio dos hinos da gente, das canções, das festividades, o patrimônio que não é material, mas está dentro do nosso imaginário popular, também deve ser preservado pelas políticas públicas, tá? 2. Valorizar a história e a cultura local, considerando os aspectos da família, do cotidiano e trabalho. Por que a gente colocou isso?
desde o início da história da antiguidade, a legitimação dos movimentos sociais, da história tradicional, é composta pelos valores da família, dos trabalhos e do cotidiano, das ações do dia a dia da população. 3. Incentivar a pesquisa da história e da memória local. Tá? Nesse 3 está todo o aparato artístico, vamos dizer, cultural do município. Tá? Todos nós carregamos memórias que consolidam a história do município como um todo. Artigo 17. São propostas do plano diretor relativas ao patrimônio histórico e cultural do município. 1. Tombar, preservar e valorizar o patrimônio histórico material, prédios, monumentos, cachoeiras, furnas, lajedos, florestas, sítios e demais bens físicos, obras, estruturas, espaços e elementos que compõem o patrimônio histórico e cultural do município. Gente, essas propostas a gente já discutiu numa reunião anterior. Vocês preferem que a gente continue tratando delas aqui ou a gente pode passar para o próximo tema, porque essas propostas já foram aprovadas? E já está aí no texto de vocês. O que é que vocês acham? Poderia passar, né, para avançar o estudo da lei? Aí do capítulo 2, das infraestruturas e serviços públicos, eu vou convidar a Cleiton aqui para fazer a leitura desse capítulo. Capítulo 2, das infraestruturas e serviços públicos. Cleiton, é após as propostas do grupo de História. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, capítulo 2 das infraestruturas e serviços públicos. Artigo 18. A política setorial das infraestruturas e serviços públicos contempla os assuntos correlatos às áreas de habitação, mobilidade urbana, transporte público, segurança, projetos de grande impacto, energia elétrica, iluminação pública, telefonia e internet. Seção 1. Da política habitacional. Artigo 19. São diretrizes da política nacional habitacional do município. 1. Garantia do direito à moradia de maneira inclusiva e digna. 2. Estímulo à provisão habitacional de interesse social para a população de baixa renda, assegurando o direito à moradia digna. Artigo 20. São propostas do Plano Diretor para a Política Habitacional. Criar o Plano Municipal de Habitação. 2. Projetar moradias para idosos devido ao aumento da média de vida populacional. 3. Celebrar convênios com o governo estadual e federal para a construção de casas em conjuntos habitacionais direcionados à população vulnerável, bem como de porte intermediário. 4. Efetuar convênios com o governo estadual e federal para recuperação de moradias em situação precária. 5. Incentivar e apoiar a construção de moradias populares, utilizando materiais recicláveis e outros recursos disponíveis para a construção consciente, a fim de preservar os recursos naturais. 6. Criar programa de construção de moradias com produção cooperada, tijolos, blocos, etc., através de convênios ou parcerias. 7. Efetuar o mapeamento das condições de moradias e da mobilidade da população na vigência do Plano Diretor Municipal. 8. Criar uma casa de acolhimento para pessoas vítimas de violação de direitos. Alguém tem alguma observação?
para eu passar logo para a outra sessão. Seção 2, da mobilidade urbana. Artigo 21. A política municipal de mobilidade urbana tem um compromisso de facilitar os deslocamentos e a circulação de pessoas e bens na cidade. Artigo 22. São diretrizes do Plano Diretor para a Mobilidade Urbana. 1. Criar o Plano de Mobilidade Urbana em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 12.587/12, seguindo as propostas estabelecidas nesse Plano Diretor e demais leis pertinentes à política de mobilidade urbana, de qualquer nível de governo. 2. Priorizar as pessoas com deficiência, pedestres, ciclistas e os passageiros de transporte coletivo no uso do espaço público de circulação, garantindo acessibilidade aos meios de transportes urbanos. 3. Implantar soluções viárias para diminuir o fluxo de veículos no centro do distrito sede, criando rotas alternativas. Artigo 23. Pois não? Em relação à questão das calçadas. Ah, são as diretrizes. Tá. Artigo 23. A implantação da política de acessibilidade e mobilidade urbana deve ser realizada como parte integrante do conjunto da política municipal de mobilidade urbana e do plano de mobilidade urbana a ser elaborado, como também da política de acessibilidade urbana, sempre em conformidade com as disposições desse plano diretor. Artigo 24. São propostas do plano diretor relativas à mobilidade urbana. 1. Criar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, melhorar a sinalização horizontal e vertical das vias públicas. 3. Celebrar convênios com o governo federal para a captação de recursos para a padronização de calçadas e promover a acessibilidade nas vias públicas. 4. Criar binários em locais críticos e ruas com mão única para incorporar linhas de estacionamento, evitar congestionamento e acidentes em consonância com o plano de mobilidade. 5. Criar ciclovias. 6. Instalar câmeras para fiscalizar e monitorar o trânsito. 7. Definir a estrutura viária urbana. 8. Criar um acesso alternativo na BR-104 para descongestionar o fluxo de veículos no centro da cidade. 8. Expandir a pavimentação asfáltica da PB 00099 até Achando Marinho, em parceria com o governo do Estado. 10. Incentivar o cumprimento da Lei Municipal 174/2013, que dispõe sobre a largura mínima das principais estradas e rodagens municipal. Seção 3. Do Serviço de Transporte Público. São diretrizes específicas da Política Municipal de Transporte Público. 1. Prover a infraestrutura urbana necessária para garantir a qualidade do transporte. 2. Garantir a qualidade das infraestruturas de pontos de ônibus por meio de manutenção das paradas e das calçadas de acesso. 3. Garantir o acesso ao transporte das localidades rurais ao distrito sede. São propostas do plano diretor relativas ao transporte público. Realizar o mapeamento das estradas municipais, promover manutenção e pavimentação das estradas vicinais para melhorar a mobilidade e o acesso a comunidades do município. Criar abrigos padronizados em paradas de ônibus e veículos alternativos no distrito sede e nos povoados.
abrir concessão de linhas de ônibus para atender às áreas urbanas e bairros e zonas rural. Efetuar um mapeamento do fluxo de veículos na zona urbana, bairros e povoados. Seção 4, da Segurança Pública. Artigo 27. São diretrizes da política de segurança pública. 1. Preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em articulação com a sociedade. 2. Estimular a integração das forças de segurança. 3. Estabelecer políticas interinstitucionais para a prevenção social. 4. Desenvolver campanhas educativas voltadas para a cultura da paz. Artigo 28. São propostas do Plano Diretor relativas à segurança pública. 1. Instalar câmeras para garantir a segurança pessoal e patrimonial, rural e urbana, conhecido como cerco eletrônico. 2. Ampliar o contingente policial para atender à demanda do município em parceria com o governo do Estado. 3. Implementar a patrulha rural compartilhada nas zonas de fronteiras com municípios vizinhos para melhorar a segurança na zona rural em parceria com o governo do Estado. 4. Incentivar a utilização de fachadas ativas que permitem a interação entre o espaço privado de uma edificação e a calçada, uso misto, para melhorar a segurança. 5. Criar a Guarda Municipal obedecendo à legislação vigente. Seção 5. Dos projetos de grande impacto do município. Artigo 29. São diretrizes do Plano Diretor para a execução de projetos de grande impacto no município. Promover a proteção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade com a recuperação das áreas degradadas. 2. Controlar as atividades potencialmente poluidoras. 3. Preservar, conservar e restaurar os recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção da qualidade ambiental. Artigo 30. São propostas do Plano Diretor relativas à execução de projetos de grande impacto do município. 1. Construir um manancial de grande ou médio porte para aumentar a capacidade hídrica municipal. 2. Criar polo industrial em área com potencial para a respectiva atividade, em parceria com o Governo do Estado e Federal. E 3. Construir um parque para a realização de festividades públicas em área afastada do espaço urbano, em parceria com o Governo Estadual e Federal. Construir uma Vila Olímpica para atender às diversas modalidades esportivas, em parceria com o Governo Estadual e Federal. Construir cemitério e promover a ampliação dos existentes. Construir um estádio de futebol em área afastada do espaço urbano, em parceria com o Governo do Estado e Federal. Exigir, através da legislação municipal, a apresentação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, RIMA, para a execução de projetos de grande impacto no município. Fiscalizar a execução de obras realizadas nos municípios pela União, o Estado ou empresas privadas que causem danos ao meio ambiente e ou à população residente na área, exigindo a aplicabilidade das normas previstas na legislação pertinente ao projeto a ser executado. Fiscalizar a execução de projetos geradores de poluição ambiental no município, a fim de assegurar a preservação do ecossistema, a exemplo dos projetos de rede de geração e distribuição de energia elétrica, telefonia, internet e congêneres. Fiscalizar a execução de projetos relativos à área de construção civil no município, visando a adoção de práticas sustentáveis, como foco nos condomínios e loteamentos urbanos.
Seção 6. Dos serviços de energia elétrica, iluminação pública, telefonia e internet. Artigo 31. São diretrizes dos serviços de energia elétrica, iluminação pública, telefonia e internet. 1. Prover o fornecimento de energia elétrica em toda a área geográfica do município através da Energisa. 2. Prover iluminação pública em toda a área geográfica do município. Prover a implementação de tecnologia de telefonia móvel, garantindo conectividade e acessibilidade aos munícipes e às instituições. Artigo 32. São propostas do plano diretor relativas ao serviço de energia elétrica, iluminação pública, telefonia e internet. Atualizar a legislação de uso e ocupação do solo, incluindo delimitação da distância entre aerogeradores e ou placas solares, em consonância com a legislação federal. Criar um programa sistemático de iluminação pública. Criar projeto de geração de energia com placas solares nos prédios públicos, em parceria com o governo do Estado, estadual e federal. Efetuar o mapeamento dos pontos de iluminação pública em toda a área geográfica do município, a fim de identificar se existe residência sem serviço de energia elétrica. E promover a substituição das luminárias de iluminação pública por lâmpadas ou painéis de LED, para melhorar a segurança. E, por último, ampliar o acesso aos serviços de telefonia e internet nas localidades rurais. Assim, ao meu conhecimento, essa questão da passagem de fios, primeiro vem a da Energisa, que é da iluminação pública, né, da rede de energia. Então, essas empresas fazem parcerias com a Energisa para fazer essa rede de internet. A identificação lá do poste é o quê? Não, o poste é Energisa, né? Estou dizendo a fiação que está caindo. Não, aí não sei. Informar porque Tem- Geralmente, a de energia ela está acima e a de pessoal de internet, são os cabos de fibra ótica, eles estão abaixo. É porque quando você... Isso, mas a questão é o seguinte, por exemplo, lá em casa, quando tinha antigamente um orelhão, né, antiga Telemar, aí tinha a fiação. Quando eles tiraram o orelhão, deixaram a fiação lá. Então, o que é que acontece? Aí chegou outra provedora de internet e vai colocando. Aí fica aquela fiação enorme. Eu tiro lá por casa. Quando você olha, é uma poluição visual que é absurda. Por isso que eu questionei nisso aí, se caberia aí, se era nesse ponto que entraria esse questionamento. Entendi agora. Então, a gente pode, a mesma questão que Arnaldo colocou lá no grupo, quando chegar ao grupo da Ohana. A gente pode inserir aqui, né, vocês aprovando, uma proposta nesse sentido. Por exemplo, exigir das operadoras dos serviços de internet, não é? Quando sair do município, não sei, ou deixar de atuar, de oferecer seus serviços, a retirada dos fios. Poderia ser mais ou menos por aí. Fazer manutenção periódica, né? E não vai recolher. Então, vamos lançar aqui a proposta para a gente não atrasar. Vocês
quem for a favor, que a gente inclua propostas nesse sentido, aí a gente vê depois no grupo de gerenciamento e planejamento e traz na próxima reunião. Quem é a favor, levante a mão. Bom, então, aprovado, né, por unanimidade. Então, a gente vai na comissão de gerenciamento depois ver umas 2, não sei, talvez 2, 3 propostas e a gente inclui e na próxima reunião a gente traz o texto. Exatamente. Foi muito bem lembrado. Exatamente. Eu acho o seguinte, Aparecida, que a gente está se preocupando, na verdade, de dar sustentação teórica para a Câmara Municipal, criar a lei dentro do plano diretor para que essa lei dê sustentação de fiscalização aos órgãos do município. Porque se a gente não fizer isso, termina ficando, mas cadê o ordenamento jurídico dessa questão? Tem que ter alguma amarração nesse sentido, que é para justamente evitar determinados problemas que acontecem no município, principalmente dessa ordem, da ordem que ele afeta a todo mundo, a comunidade em geral. Pode ser que o Código de Postura trate disso. Mas aí a gente, pronto, já foi aprovado, a gente insere propostas nesse sentido. Oi. Gente, no nosso último encontro, foi reformulado essa questão do artigo 32, o 3º. Criar projeto de geração de energia com placas solares nos prédios públicos em parceria com o governo estadual e federal. Eu não lembro como estava a proposta anterior. A proposta anterior era a pessoa lá na audiência pública, ela sugeriu que a gente, por exemplo, incentivar algo assim, dessa natureza. Que fosse, ao invés de, por exemplo, usarmos a energia que a gente tem hoje, que fosse utilizado placas solares, mas não deixou assim, como se fosse para o município, em parceria com o governo federal, tá? Trabalhar essa questão para as propriedades privadas. Uhum. Então, lá na comissão, a gente viu e trouxe na reunião passada, por isso que foi aprovado dessa forma, que seria algo muito difícil de acontecer. Muito difícil de acontecer de a gente conseguir, com o governo federal ou estadual, a colocação de placas solares na minha casa, na casa de Welbert, né? Deixa eu só fazer uma observação. A gente mudou só um pouquinho o contexto, porque a gente fez visita a uma empresa com a intenção de colocar energia solar nas unidades da prefeitura. Uhum. Em cima disso, apareceu diversas propostas para o agricultor, para a zona rural, para o município. Então, assim, a gente englobou tudo, porque quando vier futuramente já está englobado nesse sentido aqui. Porque essa questão da energia, a temática energia, ela é de responsabilidade do governo federal. Tá? Então, nunca, jamais, o prefeito ele vai ter condição de... Não, a partir de hoje, por exemplo, a gente não quer mais no município essa energia comum que a gente usa. A gente só quer energia solar porque é mais limpa. Não temos competência para isso, porque é a matéria de competência da União. Tá? Então, por isso que a gente alterou, mantendo a proposta que a pessoa sugeriu, tratando do tema, porém trazendo para algo que possa ser efetivado. Né? Então, por isso que colocamos para os prédios públicos. Então, vejam que esse grupo de Cleiton, nós tivemos um trabalho enorme para inserir, não é? Distribuir as propostas que foram aprovadas por vocês, por isso que criamos tantos subtemas. Era um grupo com alguns subtemas e nós tivemos que criar outros subtemas para dar condição de abarcar as propostas que foram aprovadas.
Agora é o Elbert. Boa tarde, gente. Vamos tratar agora do capítulo 3, Patrimônio Artístico, Cultural e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Financiamento do Desenvolvimento Urbano. Artigo 33. O poder público municipal prioriza a redução das desigualdades sociais e econômicas, adotando políticas públicas que promovam e ampliem a garantia do desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, atendendo às necessidades básicas e garantindo que tenham o acesso e a fruição dos bens e serviços urbanos que o município oferece, orientando todas as políticas setoriais nessa direção e buscando a participação e a inclusão de todos os segmentos sociais, sem qualquer tipo de discriminação. Artigo 34. É pressuposto do desenvolvimento socioeconômico do município a integração de programas e projetos específicos como forma de potencializar seus efeitos positivos a fim de atingir tanto a otimização do sistema produtivo e fortalecimento econômico, quanto a inclusão social e a diminuição das desigualdades. Artigo 35. Consiste em diretrizes para o desenvolvimento econômico. Ampliação do potencial econômico de Lagoa Seca no cenário regional. Inovação e fortalecimento das atividades econômicas locais. Terceiro, aumento da qualidade de vida da população por meio da melhoria dos espaços, equipamentos, e eu acho que está junto aí, é só separar, João. Dos espaços e equipamentos públicos locais. As seguintes são as propostas. Vocês querem que a gente continue lendo? A gente pode pular. Essas propostas já foram aprovadas, né? Como a gente todos sabe. Então, a gente vem aqui para o capítulo 4, uso e ocupação do solo e equipamentos públicos. Convidar aqui José Walter. São 22 propostas do tema anterior. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Então, como o Elton falou, capítulo 4, uso e ocupação dos solos e equipamentos públicos. Artigo 37. As políticas de uso e ocupação do solo visam o desenvolvimento socioespacial de Lagoa Seca de forma ambientalmente equilibrada e socialmente justa. Artigo 38. São diretrizes para o uso e ocupação do solo do município. Primeiro, estruturação da ocupação urbana de forma ambientalmente equilibrada e socialmente justa. 2. Ordenação do uso e da ocupação do território municipal de forma a garantir a qualidade de vida da população e o desenvolvimento das atividades humanas de forma plena e sustentável. Terceiro, estimular a ocupação dos vazios residuais nas áreas urbanizadas dotadas de serviços, infraestrutura e equipamentos, otimizando a capacidade da infraestrutura instalada e reduzindo os custos de urbanização, observando as condicionantes ambientais do território. Artigo 39. A ocupação de áreas sujeitas a restrições ambientais será autorizada exclusivamente mediante ao estrito cumprimento das legislações específicas, assegurando assim o respeito integral às fragilidades ambientais identificadas. Aí, na seção 1, nós temos as propostas. Então, no artigo 40 são propostas, né? São 35 propostas. 37, né? Aliás, 36, na verdade. Propostas. 36 propostas, as quais foram aprovadas e apresentadas na reunião anterior. Seção 2, que trata das diretrizes para os equipamentos públicos e comunitários.
Artigo 41. A distribuição de equipamentos e serviços sociais deve respeitar as necessidades locais e as prioridades definidas a partir da demanda, privilegiando as áreas de urbanização precária, com atenção para as zonas especiais de interesse social, ZES, e para as demais áreas com a população em situação de vulnerabilidade social. Artigo 42. São diretrizes específicas para a área de equipamentos públicos e comunitários. Primeiro, promover e incentivar o acesso a atividades culturais a toda a população de Lagoa Seca, sobretudo através da melhoria da oferta de equipamentos culturais no município como um todo. 2. Estruturar os equipamentos públicos de esporte e lazer municipal de forma a atender a demanda populacional com a qualidade e segurança. Terceiro, promover a acessibilidade nos equipamentos públicos existentes e nos que forem construídos na vigência deste plano diretor. Aí nós temos aí no artigo 43 as propostas, que são 15, tá? 15 propostas apresentadas e aprovadas em outras reuniões. Então, aqui eu convido Nohana para dar continuidade à leitura. Boa tarde, mais uma vez. Capítulo 5, Desenvolvimento Rural Sustentável, Meio Ambiente e Saneamento Ambiental. Artigo 44. A Política de Desenvolvimento Rural Sustentável em Lagoa Seca reúne o conjunto de políticas públicas relacionadas à área rural, relativas ao meio ambiente, bacias hidrográficas, áreas de preservação permanente, unidades de conservação, abastecimento de água, produção de alimentos e segurança alimentar, visando a sustentabilidade econômica, ambiental e social. Seção 1. Da produção agropecuária e agricultura familiar. São diretrizes, artigo 45. São diretrizes da política de desenvolvimento sustentável, da produção agropecuária e da agricultura familiar neste plano diretor. 1. Fomentar as atividades de produção agropecuária no município. 2. Ampliar e fortalecer a agricultura familiar, a agricultura orgânica ou agroecológica, visando assegurar a segurança alimentar e nutricional da população. 3. Desenvolver, ampliar e fortalecer o controle sanitário de alimentos. 4. Implementar a infraestrutura na área rural. 5. Combater o parcelamento ilegal do solo na área rural. E 6. Implementar o turismo na área rural. Artigo 46. São propostas do Plano Diretor de Lagoa Seca para o Desenvolvimento Sustentável da Produção Agropecuária e da Agricultura Familiar do município. Vocês querem que efetue a leitura? Pode passar. Então, seção 2 do Meio Ambiente. Artigo 47. A política setorial do meio ambiente tem por objetivo a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, a proteção da dignidade da vida humana, a preservação da qualidade ambiental e a manutenção do equilíbrio ecológico. Artigo 48. São diretrizes do Plano Diretor para a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental em Lagoa Seca. 1. Preservação das áreas verdes e recursos hídricos. 2. Promoção de práticas sustentáveis na área rural. 3. Garantir a função social da terra, prevista na Lei nº 4.504, de 64, o Estatuto da Terra. 4. Controle da urbanização em áreas de reservas ambientais. 5. Promoção da sustentabilidade ambiental mediante planejamento e desenvolvimento de estudos e implementação de ações, visando, em especial, incentivar, proteger, conservar, preservar,
restaurar, recuperar e manter a qualidade ambiental no município. Artigo 49. São propostas do plano diretor para a promoção da sustentabilidade ambiental no município. E seção 3, do saneamento ambiental. Artigo 50. Considera-se saneamento ambiental o conjunto de serviços, equipamentos, infraestruturas e instalações operacionais de 1. Limpeza urbana e esgotamento sanitário e 2. Abastecimento de água potável. Subseção 1. Da limpeza urbana e esgotamento sanitário. Artigo 51. São diretrizes do serviço de limpeza urbana e esgotamento sanitário. 1. Garantir o serviço de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos. 2. Conter o acúmulo irregular de resíduos. E 3. Ampliar o acesso ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. Artigo 52. São as propostas do plano diretor relativas aos serviços de limpeza urbana e esgotamento sanitário. Deixa eu efetuar a leitura, então, João. Artigo 52. São propostas do plano diretor relativos aos serviços de limpeza urbana e esgotamento sanitário. 1. Garantir o manejo tecnologicamente adequado e apropriado para o esgotamento sanitário nas comunidades rurais e zona urbana. 2. Ampliar o serviço de coleta, destinação final e tratamento do esgotamento sanitário. 3. Criar um plano municipal de resíduos sólidos durante a vigência do plano diretor. 4. Elaborar ações que promovam a gestão adequada dos resíduos sólidos, objetivando a redução na geração, a adoção de práticas de reutilização e soluções de reciclagem no prazo de 12 meses, a partir da data de publicação do plano diretor. 5. Organizar e sistematizar o serviço de resíduos sólidos domiciliares da população. 6. Criar usina de triagem com implantação da coleta seletiva e inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis. 7. Criar o plano de gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde do município. 8. Regulamentar e fiscalizar a disposição de resíduos sólidos, entulho, lixo, folhagens e outros, em logradouros públicos. Arnaldo? Bom, então, nesse subtema é justamente onde entra a sugestão de Arnaldo, né? Que seria, repita, por favor, para que todos ouçam. Leva o microfone para Arnaldo, por favor, Luzildo. O que João está perguntando é a bolsa, que é na água. Na verdade, a gente procurar uma maneira para regulamentar a questão dos condomínios existentes e que futuramente virem a existir. Regulamentar para que todos os condomínios no município de Lagoa Seca eles tenham uma pequena usina, uma mini usina de tratamento de esgoto. A gente chama usina, mas você pode dar outra nomenclatura. Mas é tranquilo, não tem nenhum problema. O município ele pode muito bem ordenar, porque nós temos uma proposta de fazer elevatório aqui na área urbana e os condomínios eles estão sendo criados na área mais afastada um pouco da urbana de Lagoa Seca. E esse afastamento faz com que você fique muito mais difícil você trazer num elevatório o esgoto de lá para a estação de tratamento daqui de Lagoa Seca. Então, você fazendo esse tratamento lá no condomínio, você faz, é muito simples o sistema. Você faz o tratamento e devolve para o riacho que tenha lá a água com coliformes fecais, se for o caso, mas é muito baixo, a própria natureza resolve, mas você não fica com aquele esgoto puro in natura, porque você faz ali tanque de secagem,
você faz tudo e depois, quando seca, retira, enfim. É um trabalho que não é nada do outro mundo, é simplesmente um ordenamento para que se tenha e que a Prefeitura de Lagoa Seca trabalhe muito bem essa questão. Ótimo. Então, vocês concordam que a gente inclua, porque não existe essa proposta aqui. Por isso que eu pedi que Nohana lesse, tá? Nós vamos criar uma nova proposta. Eu acho que entrou de reuso da água. É no próximo. Bom, então, quem for a favor da proposta de Arnaldo, para que a gente possa incluir uma ou duas propostas, a gente vê lá no grupo de gerenciamento, essa questão relativa aos condomínios. Por favor, quem for a favor, levante a mão. Bom, então, a gente inclui, tá? E da próxima reunião a gente traz. Subseção 2, do abastecimento de água. Artigo 53. São diretrizes dos serviços de abastecimento de água potável. 1. Assegurar o abastecimento de água para a população do distrito sede e definir soluções para o abastecimento dos povoados e das comunidades isoladas. 2. Fiscalizar a qualidade, a regularidade e o acesso de água no município como um todo, incluindo as regiões que não são atendidas pela CAGEPA. Artigo 54. São propostas do plano diretor relativos ao serviço de abastecimento de água potável para suprir a demanda da população. 1. Atualizar o mapa hidrográfico do município e criar legislação de proteção dos recursos hídricos. 2. Ampliar o acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos da população rural. 3. Criar o Plano Municipal de Saneamento Básico em parceria com o Governo do Estado. 4. Formular parceria com o Governo Estadual para efetuar a perfuração de poços artesianos, objetivando reforçar e ampliar o sistema de abastecimento de águas nas comunidades rurais do município. E 5. Incentivar projetos de reuso de água em conformidade com a legislação vigente sobre a matéria, que é o que Ferreira comentou. Oi. Cida, já que a gente estava passando por esse problema de escoamento, eu estava perguntando por que a gente não pode inserir também uma proposta ou uma consideração no plano diretor que o poder público sempre esteja pensando nesse problema de escoamento. E sobre o caso que o senhor Arnaldo falou, sobre essas usinas de tratamento, porque a água sai suja nesse tratamento que é feito nas usinas, como é que é tratado e ainda sai com cloriformes fecais ou com alguns produtos? Qual esse problema para o meio ambiente? O que a gente pode se preocupar com relação a isso? Isso aí é até mais fácil de responder, viu, João? É porque, por exemplo, a água está saindo turva, com certeza absoluta ela não vem com coliformes fecais, porque é feito o tratamento com sulfato de zinco e com o cloro, e realmente não sai. Ela sai turva porque o volume de água que está chegando ao açude de Buqueirão está sendo muito grande e ele dá uma baldeada na água. Ele dando essa baldeada na água, não dá tempo a CAGEPA decantar a água para que a água chegue aqui nítida, transparente. Então, por exemplo, para que não haja uma interrupção no abastecimento de água, aí ela chega turva, mas ela chega tratada. Aparentemente não chega tratada, mas ela chega tratada sim. Ela chega turva por conta desses fatores que eu acabei de dizer. A água, o volume que o açude recebe é muito grande, faz aquele turbilhão na água, baldeia a água,
propriamente dito, e isso faz com que a Cagepa não dê o tempo suficiente para o decantamento da água. Se a gente tivesse uma usina de tratamento com um potencial maior lá em Gravatar, a Cagepa poderia ficar decantando de um lado a água e do outro trabalhando, ou então você pararia de abastecer Campina Grande 3, 4 dias, que seria uma catástrofe. Então, olha como é interessante. Mesmo você recebendo essa água, que aparentemente é suja, eu posso lhe garantir que ela não é suja. Ela é tratada. Ela não vem ainda com a limpidez que seria o ideal da gente. Tanto isso é verdade, que quando é 2 dias, 3 dias depois, a água volta ao normal. Vocês já perceberam isso, né? Desligou. Está desligado, sim. No escoamento. Mas o escoamento dessa água sai junto? Sim. Porque tem aqui rios de ocupação do solo para mapear as áreas de alagamentos provocados. O colega aqui chamou a atenção para um fator que eu não tinha me lembrado na hora. Por exemplo, o esgoto que desce daqui do bairro da Bela Vista lá para a nossa estação de tratamento, quando ele sai lá na ponta, ele sai com a nitidez maior do mundo. Você toma, até se você não souber, mas carregadíssimo de coliformes fecais. Ela é imprópria para o uso. Ela é imprópria, só se você fizer um tratamento químico. Mas bem limpinha, você coloca num copo assim, que está ótimo. Então, quer dizer, a diferença está justamente isso. Sim, da usa. A minha dúvida com relação ao teu questionamento, João, é se você estava se referindo à questão que Arnaldo está abordando ou se é essa água aqui da chuva. Foi? Na água da chuva está lá, tem uma proposta lá em uso e ocupação do solo. Não sei se é isso que você queria. Mapear as áreas de alagamentos provocados pelas águas pluviais no Distrito Sede e povoados. O fluxo, né? Uhum. Que eu lembro que isso aqui foi até uma proposta reestruturada de George, né? Então, seria, na verdade, assim, vamos dizer, esse fluxo de água que a gente sabe que todo ano, nesse período chuvoso, que é um caos aqui na cidade. É isso que você se refere. Então, vamos colocar aqui em votação. Não está aqui. Não está aqui. Vocês autorizam, aprovam que a gente veja uma proposta específica com relação a isso aqui? Quem for a favor, levante a mão, por favor. Pronto. Aí nós na nota, na próxima reunião a gente traz. Tá certo? Bom, então, nada, João. Chegamos ao último grupo, né, que é o capítulo 6, o grupo de gestão democrática e participação popular. Artigo 55. A gestão democrática é a garantia da participação popular em conjunto com o poder público municipal no processo de planejamento, acompanhamento. Oi? Tá desligado? Tá nada. Acho que Renata estava dormindo. Então, vamos lá. Capítulo 6, da gestão democrática e participação popular. Artigo 55. A gestão democrática é a garantia da participação popular, em conjunto com o poder público municipal, no processo de planejamento, acompanhamento e avaliação das políticas públicas, programas e projetos setoriais, implementados pelos órgãos da administração municipal, visando atender com eficiência as demandas da população, considerando os objetivos, as diretrizes e propostas
estabelecidos neste plano diretor. Artigo 56. São diretrizes para a gestão democrática e a participação popular. 1. Consolidar o sistema municipal de planejamento. 2. Fortalecer o sistema de gestão participativa, visando a inclusão democrática e a eficiência administrativa. 3. Promover a inovação tecnológica nos serviços ofertados pela gestão pública, a fim de otimizar os resultados e atender com celeridade a população. 4. Fortalecer os conselhos municipais, assegurando a sua efetividade nas tomadas de decisões sobre o que lhes compete. 5. Realizar conferências, audiências, oficinas e reuniões públicas com periodicidade. E 6. Dotar as secretarias municipais e demais órgãos da gestão municipal dos equipamentos necessários ao funcionamento e realização dos serviços de sua competência, com eficiência e qualidade. Gente, eu inseri essas duas diretrizes, tanto esta que dotar as secretarias municipais, quanto esta, a sexta e a terceira, promover a inovação tecnológica, incluir aqui nesse grupo, em virtude de terem sido aprovadas duas propostas que eu não encontrei um tema onde inserir, tá? Que eu vou ler. São as duas últimas. Então, o artigo 57 são as propostas do plano diretor para a consolidação da gestão democrática e a participação popular. Estão aqui as propostas que foram aprovadas e eu trouxe para cá também as duas últimas propostas, porque eu não encontrei nos temas anteriores nenhuma forma de incluir, que foi a 11ª, desculpem, adquirir veículos e equipamentos modernos para atender às necessidades das secretarias municipais deficitárias. Então, por isso que eu inseri essa diretriz, lá em cima nas diretrizes, a sexta diretriz. Dotar as secretarias municipais e demais órgãos dos equipamentos necessários ao funcionamento e à realização dos serviços de sua competência com eficiência e qualidade, tá? E o outro é promover a inovação tecnológica, a 12ª, não é? Nos serviços ofertados pela gestão pública, a fim de otimizar os resultados e diminuir o tempo para atendimento à população, a exemplo do serviço de marcação de consultas e exames ofertado pela Secretaria de Saúde. Que eu lembro que isso foi uma proposta, ela só estava direcionada a essa questão de exames. Mas eu entendo que, lógico que tem outros serviços que necessitam de inovação tecnológica, né? Então, eu melhorei, tá, a redação e para abranger, não é? Não você colocar apenas um serviço que merece de hoje ser informatizado, né, que foi discutido aqui nas reuniões, e depois, lá na frente, gente, por que é que só lembraram de marcação de exames? Não é? Quando a gente vê nos serviços que são desenvolvidos pelas secretarias a necessidade dessa informatização. Por exemplo, eu acho que foi o ano passado, a gente foi à prefeitura de Bananeiras tratar de uma questão lá que estamos agora começando a implantar aqui, que está aqui no plano diretor e que a gente já vai começar, que é o processo de regularização fundiária urbana, começando pela Vila Ipuarana. A gente está iniciando esse trabalho. E nós fomos lá, acho um ano e meio, mais ou menos, e o prefeito passava para a gente. Lá eles não trabalham mais com isso. Não trabalham mais com papel. Tudo é informatizado. E, inclusive, ele dizendo, sou eu que controlo. Inclusive, ele disse que olha as secretarias que estão usando o sistema, que ele tem como acompanhar isso. Por exemplo, se eu recebo um ofício e eu não resolvo, né, aquela problemática, ele tem condição de ver que o ofício chegou à minha secretaria e ficou lá parado. Eu não dei prosseguimento, andamento para resolver, para dar uma resposta, né, ou resolver a situação. Então, agora, quando eu estava elaborando o texto e vi aquela proposta que já havia sido aprovada, eu melhorei a redação
Inclusive, já ia falar com vocês sobre isso. Melhorei para abranger, tá? Para abranger esses outros serviços, né? Ao invés de somente a questão de consulta e de exames. Então, por isso que eu trouxe para o grupo 6, porque não encontrei um outro grupo que pudesse a gente inserir essas propostas. Aí coloquei as diretrizes correspondentes e as 2 propostas que foram aprovadas. Então, gente, com relação à minuta do projeto de lei que está em construção, a gente chegou aqui até para não ficar muito cansativo. Vejam que é algo que a gente tem que fazer, não é? Com muito cuidado, para aqui e acolá vai sentindo falta ainda do que faltou, e se trouxéssemos para cá 50 páginas, eu acho que ninguém aguentaria ler. Então, a gente vai dar sequência na próxima reunião do próximo mês com essa leitura. E agora vou passar para a Mariana, que ela tem uma outra apresentação, né? Acho que é mais light agora, né, Mariana? Mais bonita. Então, vamos lá. Vocês aprovam, eu nem lembrei disso. A inclusão, né, dessas propostas da tecnologia e a aquisição, né, de veículos nas secretarias no grupo 6, porque não tem onde eu colocar, e eu não quero desperdiçar isso, né? Foram aprovadas, então, beleza. Boa tarde a todos e a todas. A gente ficou devendo mostrar a vocês um pouquinho dos anexos, né? E quando a gente estava preparando, né, Aparecida lá a minuta da lei, que apareceram os anexos, e a gente colocou o que é que ia compor, né, esses anexos. Algumas coisas já tinham sido mostradas em reuniões para vocês e outras não, né? Então, a gente achou por bem trazer hoje para mostrar, né? Ela não faz parte necessariamente dessa etapa, é um material que já está pronto, né? Ela faz parte da etapa de diagnóstico, né? Ele já está fechadinho, redondinho, mas a gente achou importante trazer para mostrar, né? Para vocês, já que a gente está preparando a minuta e esses anexos compõem a minuta, então seria importante, né? É de extrema importância que a gente traga para mostrar para vocês, certo? Então, com relação aos mapas que estão lá, né, previstos nos anexos, né, da minuta que vão estar a acompanhar, como é que ele foi feito? Não, volta, João, lá. O segundo slide. Então, a gente separou o mapa, né, pelas informações. Por exemplo, gabarito, uso e ocupação. Gabarito são as alturas das edificações, para a gente entender se tem alguma região que as construções elas estão mais verticalizadas ou não, né? Se tem algum indício já de verticalização ou de especulação imobiliária para isso, né? Cheios e vazios, onde é que está mais adensado ou menos adensado. Uso e ocupação do solo. São os usos mesmo, como o próprio nome do mapa já diz. Hierarquia viária, são os tipos, né, de vias, do jeito que a gente aprende mesmo na escola, tá? Então, todos esses mapas, eles foram feitos, né, cada mapa ele foi padrão construtivo, se tem algum, porque aí a gente identifica justamente as edificações que estão mais precárias, precisando de uma intervenção, de uma assistência técnica, talvez, certo? Então, volta lá no terceiro slide, João. Aí, só para mostrar para vocês, esses mapas, eles foram feitos assim. Volta ainda. Município, então, aí está o perímetro completo, né, do município com os seus municípios confrontantes. Claro que esses mapas eles estão preparados para serem impressos em escalas grandes, eles vão ser anexos, né, impressos em grandes painéis, né, em grandes formatos, então a gente vai conseguir identificar melhor. Todos eles vão vir com a legenda, norte, escala gráfica, que todos os mapas apresentam, certo? Para identificar as informações que vêm nele. Mas depois que a gente traz o município completo, aí pode passar, João.
A gente também traz pelas comunidades. Então, o mapa do Amaragi, a luz agora não ajudou muito, mas está, não sei se apagando, acho que não vai dar ainda para ver, mas tem a delimitação, né, da área de cada localidade e está identificado, né? Mapa do Amaragi, Xando Marinho, Floriano. Então, todos os núcleos urbanos da zona rural, eles estão mapeados com todos esses temas de mapas, tá? E também tem o do Distrito Sede. Então, o Distrito Sede ele foi divididinho e todos esses mapas eles estão preparados para serem plotados, né, impressos no formato grande para acompanhar a minuta na hora que a gente protocolar aqui na Câmara, tá? Então, pode passar. Então, cheios e vazios, eu trouxe, como os outros estavam muito pequenininhos de ler, eu trouxe o do Distrito Sede de todos, só para ficar mais visível, certo? Então, aí o de cheios e vazios, né? O que está pretinho é o que está construído, né? E a gente começa a perceber alguns vazios, né? Dentro de algumas quadras ou porções que mereçam uma atenção da gente. Pode passar, João. Hierarquia viária. Aí, né, tem as ruas que são expressas, né, que é a BR, as ruas arteriais, coletoras e locais, elas estão todas identificadas, né, no mapa. O de padrão construtivo, que justamente a gente também tem o de alto, médio e baixo padrão e os precários, né, que justamente para o plano de habitação, essa informação é importante para que a gente possa depositar atenção em algumas áreas específicas que o padrão construtivo ele merece, de fato, uma atenção por causar um dano, um risco à saúde, né? Eu costumo exemplificar muito a questão do mofo, né? Claro que a gente ainda fez esse padrão aí, ele é um padrão superficial, né? Mas se a gente adentrar a cada casa dessa, a gente vai identificar, por exemplo, se aquelas pessoas têm doenças respiratórias ou não, advindas de né, da precariedade da habitação, né, da edificação. Então, esse padrão construtivo a gente confronta com as informações que foram aplicadas no questionário, né, que tiveram informações diretas dos habitantes de determinadas regiões. Certo? Pode passar, João. Então, uso e ocupação do solo, que é justamente onde a gente identifica os diferentes usos que compõem, né, a região, seja o habitacional, né, ou o comercial, os serviços, o uso misto também, que a gente vê com uma certa frequência, né, onde o comércio é embaixo, a habitação é em cima. Então, cada edificação dessa tem o seu uso real, né? Ele foi visitado tanto por nós, né, da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, nas nossas visitas que já foram mostradas para vocês, como pelos estagiários que nos auxiliaram na representação dos mapas, né? Então, e aí, só para mostrar para vocês como é que está o das localidades, né, eu vou mostrar bota banner mapa comunidade, João, ali. Pronto. Esse material de 26 páginas, ele foi dividido onde aparecem só os mapas, certo? Então, a gente dividiu não só a zona rural, ela aparece por região separadinha, então os 6 mapas que a gente desenvolveu, né? Atributos, cheios e vazios, uso e ocupação, gabarito, padrão construtivo e hierarquia viária. Então, vai baixando, João. Está dividido, cada página tem uma localidade diferente. Essa é de qual, João? Tu passou? Amaragi, aí abaixo. Anacleto. Então, aí está divididinho os mapas
por localidades, não só os povoados, certo? Mas como a gente dividiu as nossas visitas também da zona urbana, da parte central aqui. Então, tem todo o mapeamento em um arquivo separado, só os mapas, né? Então, tanto tem a questão... Porque se a gente fosse trazer, como vocês viram, aqueles mapas num formato A4, não ia dar para ver nada. Então, a gente tem os mapas grandes para serem plotados, né, em grandes formatos, para a gente conseguir identificar. E a gente tem os mapas de cada porçãozinha que a gente foi dividindo para que ficasse mais visível cada informação sobre cada região. Então, todo município, seja zona rural, pode baixar, Júnior, pode ir baixando. Seja zona rural, seja zona urbana, tem só o mapeamento. Se a gente quiser identificar só o mapa de cada... Pode baixar, João. Ah, tá. Tá pesado, né? E aí, esses mapas, a partir da elaboração desses mapas, junto com os registros que nós fizemos em todas as visitas, nós elaboramos o relatório geral, bota lá no último arquivo, João. Esse relatório geral, que a gente tem o diagnóstico, pode baixar, a gente pode trocar urbano. Urbano a gente usa porque o Estatuto da Cidade usa o termo urbano referente ao município como um todo, mas a gente pode trocar só para não dar a dúvida, tá? Mas é porque é assim que é o termo que eles usam. E aí a gente preparou esse material, que se vocês olharem aqui no cantinho, ó, ele está com 280 páginas, tá? É um livro onde ele tem, por localidade, essas mesmas localidades que foram divididas lá. Tem aí o dia que a gente visitou, que a Comissão de Gerenciamento visitou, que foi a PE, que fez os registros. Então, aparece... Pronto. Aí, ó, tem cada introdução, bairro Alvinho, Amaragi, lá na 19, Amaragi. Aí aqui, ó, Anacleto, Araticum, vai baixando, João. Bela Vista, Campo do Bahia 2, Centro, Chã do Marinho, Ezequias Trajano, Floriano, Genipapo, Juraci Palhano, Loteamento Ipuarana, Loteamento Isaac, Monte Alegre, Novo Horizonte, Oiti, Ruinha, Campinote, São José 1, São José 2, Souza, Vila Esperança, Vila Florestal, Vila Ipuarana e aqui o encerramento. Então, cada parte dessa tem a parte introdutória, né, mostrando onde está a Lagoa Seca. E aí, ó, nessa primeira página tem sempre a identificação, o dia da visita e o que é que foi observado de uma maneira geral. Quais foram as impressões e as informações que a gente traz daquela localidade aqui, de um modo geral, dentro desses temas principais que foram mapeados. E aí, depois disso, aqui tem um texto síntese daquela região, que, claro, isso vai passar por uma revisão, né, para ver se está tudo ok. E aí vem os mapas em escala maior de cada região dessa. Vai baixando, João, só para... Mapa de cheios e vazios, todos aqueles mapas. Então, esse material é o material que a gente queria mostrar para vocês, que já está redondinho. Vai passar agora só pela revisão mesmo, porque ele vai estar junto à minuta, né? Mas quando a gente estava preparando a minuta, repetindo, a gente sentiu a necessidade de mostrar esse material, já que ele vai fazer parte da minuta como anexo.
certo? Então, aí já é as fotos, né? Tem um mapinha. Volta, João. Esse mapa identifica onde está cada foto dessa, onde foi cada foto dessa, e tem as fotos do que foi encontrado lá. Então, tem um textinho resumo lá em cima, as principais informações, o dia da visita, os mapas e as imagens que foram feitas por nossa equipe toda, né? Comissão e os meninos, de cada região que foi visitada. E aí começa uma nova localidade, seguindo sempre esse padrão, né? A mesma metodologia, e está tudo padronizadozinho sobre cada porção da cidade. Então, esse material é o que vai estar acompanhando aí a minuta do nosso plano. É isto. Então, gente, o que nós tínhamos para apresentar a vocês hoje é isso aqui. Facultar a palavra, né? Quem quiser ainda dizer algo, fique à vontade. Como é que está agora? Terminou? Terminou? Ótimo. E aí, o que é que vocês acham do projeto de lei? A forma como está sendo construído? Tentei, ao máximo, deixar uma linguagem mais objetiva, que quem lê possa entender, né? Não só quem seja da área jurídica. A gente pensou inicialmente em deixar essas propostas como um anexo, lá no fim. Só que depois, quando eu comecei a escrever o texto, eu cheguei para os meninos da Comissão de Gerenciamento e Planejamento e eu disse, eu acho que vai dar mais trabalho para quem for ler. Porque imagino que eu estou lendo um artigo que remete à proposta, aí vou lá no fim, no anexo, e volto. Acho que perderia o sentido da leitura, né? E você acabaria não entendendo o que estava, né, sendo tratado ali. Por isso que trouxemos as propostas para o artigo dentro do corpo da lei. E a proposta agora é dar seguimento, né? No próximo mês a gente trazer mais outros capítulos para cá e, quem sabe, em junho a gente concluir. Vai depender, né? Depende primeiro do meu tempo para escrever, porque é muita coisa, não é brincadeira, e sempre vem uma coisa daqui, outra dali, outra daquela, e não dá para você correr muito, né? Então, ninguém mais quer falar? Bom, então a gente conclui aqui, pedir a vocês, né, que sempre estão vindo, que permaneçam vindo, a gente está agora chegando ao fim, de fato, né? Acho que está sendo aí, talvez quem achava que ia ser difícil chegar lá, está vendo, né, já o projeto final. Eu acho que isso é muito grandioso para quem está envolvido, como nós estamos, e estamos concluindo, graças a Deus, um trabalho tão valioso, exatamente, né? E o que a gente quer é que participem, né? Porque não faz sentido. Por exemplo, a gente poderia ter construído esse texto lá na Secretaria de Administração sem vir discutir aqui com ninguém. Mas esse não é o primeiro nosso propósito, enquanto profissional, enquanto pessoa, o que a gente defende. E depois, o plano diretor ele carece, não é, para, de fato, contemplar os anseios de um povo, carece da participação tanto das comissões quanto da própria população. E a gente quer que vocês continuem participando, discutindo, trazendo sugestões. Vejam que ainda hoje a gente está aqui aprovando, né, para inserir outras propostas, porque o nosso propósito é, de fato, concluir um documento legal que retrate os anseios da população e que, de fato, diga respeito à realidade do município. E eu acho que 2 ou 3 pessoas não seriam capazes de fazer isso, por mais profissionais, por mais técnicos que sejam, né? Então, a gente finaliza e, com fé em Deus, daqui a um mês a gente estará aqui novamente. Lá atrás, como sempre, vai ter um pequeno lanche. A foto, né? Vamos fazer a foto, eu sempre esqueço da foto. Vamos fazer a foto porque ela é documento, né?